Olá, seja bem-vindo ao curso Administração Pública. Estamos agora iniciando a nossa primeira aula, que tem como tema Organização da Administração. Está preparado? Então vamos lá! Quero começar te apresentando 4 objetivos importantíssimos. O primeiro, relatar sobre o conceito de Estado, sua formação e origem. Segundo, identificar a estrutura da administração pública no Brasil, aprofundando os conhecimentos sobre a administração direta e indireta, e descentralização e desconcentração das atividades administrativas. Terceiro, indicar a forma de Estado e de governo e a separação dos poderes no Estado brasileiro. E, finalmente, o quarto objetivo, explicar a estrutura dos 3 poderes nos entes da federação, correspondentes à União, Estados e municípios. Na ocasião da propaganda eleitoral, vemos a apresentação de uma grande variedade de propostas dos candidatos. Dentre a perspectiva de ações que o candidato pretende realizar em eventual governo, é fácil perceber sugestões de alteração da organização administrativa. De um lado, pode haver proposta de criar órgãos governamentais para enfrentar algum problema da sociedade. De outro, pode haver proposta de reduzir o tamanho da máquina governamental, para reduzir a despesa pública. Dessa forma, percebemos a relação entre as demandas que são apresentadas pela população à administração pública e a existência de uma estrutura administrativa que será responsável pela execução das políticas públicas. Este será o tema da primeira aula, a organização da administração pública. Iremos dividi-la em 2 momentos. O primeiro irá anunciar o papel da Constituição na definição da organização do Estado brasileiro. Tratará ainda os conceitos que se relacionam com a organização da administração pública. Na segunda parte, examinaremos a organização administrativa federal e estadual, conforme estabelecido pelos respectivos governos atuais. A formação do Estado. Segundo Dall'Are, em sua obra de 2007, a denominação Estado vem do latim status, cujo significado é estar firme. A ideia de status, no sentido de Estado, se relaciona com uma situação permanente de convivência, ligada à sociedade política, aparecendo pela primeira vez na conhecida obra O Príncipe, de Maquiavel, no ano de 1513. No entanto, há muito tempo já se faz a pergunta: por que o homem vive em sociedade? Agora quero te apresentar 2 teorias. A primeira, teoria naturalista da formação originária do Estado. Esta pergunta já vinha sendo feita desde a Grécia Antiga. Naquela época, Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., afirmava: a cidade é uma daquelas coisas que existem por natureza, e o homem é, por natureza, um ser vivo político. Aristóteles fala do homem como ser vivo político a partir de uma distinção com relação a outras espécies de seres vivos e superior a outras que pudessem ter certo nível de sociabilidade. Por exemplo, as formigas ou as abelhas. Ele justifica a afirmação alegando que nos diferenciamos dos outros animais pela linguagem e a consciência moral específicas dos humanos. Aristóteles foi um dos principais teóricos da corrente naturalista nas discussões sobre a formação originária do Estado. Para os defensores dessa corrente, a sociedade e, por consequência, o Estado surgiriam da própria natureza de sociabilidade humana. Essa ideia é sustentada também por Ranelagh, citado em Dall'Are na sua obra, segundo o qual o homem, em qualquer época, por mais rude que possa parecer, sempre encontrou maneiras de conviver e se relacionar com o outro. Para essa corrente, só em sociedade
na convivência e na cooperação com os seus semelhantes, é que o homem pode conseguir todos os meios necessários para satisfazer as suas necessidades e, portanto, conservar e melhorar a si mesmo, conseguindo atingir os fins de sua existência. Assim, para eles, o Estado é o produto da conjugação de um simples impulso associativo, natural e da cooperação da vontade humana. Vamos analisar a segunda teoria, teoria contratualista da formação originária do Estado. Em contrapartida, os teóricos da corrente contratualista afirmam que o Estado é formado originariamente em um acordo, baseado por vontade de alguns homens ou então de todos os homens. Um dos principais pensadores do contratualismo foi Thomas Hobbes, que em sua obra Leviatã, de 1651, defendeu que o homem vive inicialmente em estado de natureza, que é uma situação de desordem que se verifica sempre que os homens não têm suas ações reprimidas, ou pela voz da razão, ou pela presença de instituições políticas eficientes. Esse estado de natureza pode ser expresso por uma situação que sempre pode se apresentar, uma vez que os homens, naturalmente, são egoístas, luxuriosos, inclinados a agredir os outros e insaciáveis, condenando-se a uma vida solitária, pobre, animalesca e breve. No estado de natureza, viveríamos em uma guerra de todos contra todos, baseada no temor de que sempre outro venha tomar-lhe algum bem jurídico. Na ausência de um moderador das vontades humanas, cada um se rogaria no direito de plena liberdade, buscando a satisfação de suas necessidades em detrimento da liberdade do outro. Como forma de superar a desordem, os homens, através da razão, pactuam por um acordo de vontades no qual cada um cede sua liberdade em prol da segurança de todos. Assim, cada um deve consentir em renunciar ao seu direito a todas as coisas e a satisfazer-se em relação aos demais homens. Para viabilizar a preservação desse contrato, é necessária a existência de um poder que mantenha os homens dentro dos limites consentidos e os obrigue, por temor ao castigo, a realizar seus compromissos e a observar as leis. Para Hobbes, é desta forma que surge o Estado. Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. É destacada no pensamento de Hobbes a defesa que faz do absolutismo como forma de solução para os conflitos de autoridade, de ordem e de segurança, constantes no século XVII. Dessa maneira, todos deveriam acatar a autoridade do soberano sob pena de retorno ao estado de desordem. Outro importante defensor do contratualismo foi Rousseau, que em sua obra Do Contrato Social, de 1762, propõe novas bases para o acordo de vontades que daria origem ao Estado. Rousseau considera que o homem é essencialmente bom, logo, não haveria guerra de todos contra todos no estado natural. O surgimento da sociedade se relacionaria, portanto, com a percepção de que o conjunto de força dos homens seria um instrumento para a manutenção e conservação da espécie humana. Para ele, o pacto social não seria decorrente do medo da desordem, mas da ideia de que o indivíduo percebe que a combinação da manutenção da liberdade individual com a força coletiva proporcionaria a superação do estado de natureza. Com isso, o homem, segundo Rousseau, busca encontrar uma maneira de associação que proteja de toda força os bens e a pessoa de cada associado, onde cada um, se unindo a todos, obedeça apenas a si mesmo e continue tão livre quanto antes. Essa forma foi encontrada no contrato social, decorrente da alienação total de cada associado, com todos os seus direitos a favor de toda a comunidade.
Para tanto, Rousseau afirma que as pessoas colocam-se sob a direção de um Estado para atender à vontade geral, e cada um torna-se parte de um todo indivisível. A partir de então, o ato de associação produz um corpo moral e coletivo, que é o Estado. Enquanto executor das decisões e o soberano, quando exercita um poder de decisão. O Estado, composto pelos cidadãos, figuraria como o corpo humano composto pelos órgãos, na medida em que todos atuariam para o bem do corpo maior. Essa associação dos indivíduos passa a atuar soberanamente, sempre no interesse de todo o que engloba o interesse de cada componente, através de uma vontade própria, que é a vontade geral. A vontade geral é a lei que representa a síntese das vontades individuais e, portanto, é sempre reta e tende constantemente à utilidade pública. Assim, ambos eram partidários da ideia de que o homem possuía um estado de natureza superado pelo contratualismo, por prever a realização de um contrato pelos homens para o surgimento do Estado. No entanto, Hobbes e Rousseau divergem quanto à natureza do homem e também quanto ao Estado a ser instaurado pelo contrato. Hobbes legitima o absolutismo e Rousseau a democracia. Essa foi a nossa primeira aula do curso Administração Pública. Se você gostou, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as aulas. Te vejo na nossa próxima aula que tem como tema Conceito de Estado. Agora com você,